Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Gananaan Tva Ganapatikum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashunvannoti Vissidasadanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Virvajinivati धीनाम वित्रवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञम् वाग्देव्यै नमः स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुम् पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ Dear devotees, friends and admirers of Vedanta Movement Brasil. Queridos devotos, amigos e admiradores do movimento Vedanta no Brasil. Greetings and boa tarde. Saudações. The topic of today's talk is Sri Sharada Devi, the Divine Mother's Great Care. O tópico da palestra de hoje é Sri Sharada Devi, o cuidado da Mãe Divina. Everybody knows the love of our mothers. Todos nós conhecemos o amor das nossas mães. Everybody recognizes their devotion and sacrifice for her own children. Todos reconhecem o sacrifício e o amor que a mãe tem pelo filho. The love of our mother is how precious it is to us. O amor de nossa mãe, quão precioso ele nos é. But that expression of motherly love towards all is unique in the life of Sri Sharada Devi. Mas essa expressão do amor divino para com todos é uma coisa única em Sri Sharada Devi. That love of Holy Mother is unfailing, which makes her universal mother. Esse amor da Santa Mãe é infalível, o que a torna como a Mãe Universal. The ideal of God of all has been exemplified in the life of Krishna, in the life of Rama, in the life of Christ and others. A ideia de Deus, o Deus de todos, foi exemplificado na vida de Krishna, de Rama e na vida de The Christ and others. E outros. But the ideal of Mother of all is a startling new phenomena in this world. Mas a ideia da Mãe de todos é um fenômeno que é novo neste mundo. The flow of universal mother's love breaks down all the walls of separation. O fluir do amor divino de mãe é algo que quebra todas as barreiras de separação. We see always that the mother is more compassionate than the father. Nós vemos que a mãe geralmente é mais compassiva do que o pai. The children always realize this in their hearts. Os filhos sempre percebem isso em seus corações. That is why whenever the father reprimands the children, they run and hide behind the skirt of the mother. Por isso, às vezes, quando o pai repreende os filhos, o filho corre para o abraço da mãe. Our earthly mothers themselves have all the solutions and consolations to provide to us in this life. A nossa mãe nesse mundo tem todo tipo de consolação e soluções para a nossa vida. It is she who gives a real consolation to the child at any stage of his life. É ela que realmente dá toda a consolação ao filho em qualquer estágio de sua vida. It is in her bosom of consolation the child is pacified. No colo da sua consolação, o filho é pacificado. If this is the case with our early mother, just think how much more can the divine universal mother can provide us with consolation. Se este é o caso da nossa mãe terrena, imagine o quanto
Quanto mais consolação a Mãe Universal pode nos dar. She consoles the burning hearts of the jiva in this worldly life. Ela consola os corações que estão ardendo dos seres desse mundo. Her consolation is the real consolation, which brings real happiness, real peace, and real hope in our lives. A consolação da mãe é a verdadeira consolação, que traz a verdadeira felicidade, esperança e paz. This is one of the reasons why Holy Mother's teachings have so direct impact on the devotees. É por esse motivo que os ensinamentos da Santa Mãe têm um impacto tão direto sobre os devotos. Holy Mother's consolation is the Divine Mother's consolation and care. As consolações da Santa Mãe é a consolação da Mãe Divina, o cuidado da Mãe Divina. Divine Mother herself consoling her own children. É a Mãe Divina consolando os seus próprios filhos. When we turn to the life of Sri Sharda Devi, we find that she was nothing else than the mother of all. Quando nós nos voltamos para a vida da Santa Mãe, vemos que ela era nada menos do que a mãe de todos. When we reflect about her life, we notice that she did not care for any other attribute. Quando estudamos a vida dela, nós percebemos que ela não se importava com nenhum outro tipo de atributo. She never wanted anyone to look upon her other than as mother. Ela não queria que ninguém olhasse para ela de outra maneira que não fosse o de mãe. Whenever we say or utter the word mother, we have a tremendous feeling behind that word. Sempre que nós dizemos a palavra mãe, sempre por trás da palavra surge um tremendo sentimento. That word mother overwhelms her. Ela, no caso, né? E essa palavra mãe, sempre que ela ouvia, ela ficava tomada por essa palavra. It is very difficult to explain or express what we feel when we say as mother. We or she? We, a children, a child. É difícil exprimir o que nós sentimos quando nós dizemos mãe. Sri Sharda Devi, among the devotees, is popularly now known as Holy Mother. Entre os devotos, a Sri Sharda Devi é conhecida como a Santa Mãe. Today, lakhs of devotees dearly call her as Shri Shri Ma. Hoje, milhares de devotos carinhosamente a chamam de Shri Ma. God incarnates himself on the earth in various forms in different countries at different periods of history. Deus se encarna nesta terra em diferentes períodos da história, em diferentes lugares da terra. There is a special manifestation of divinity in the incarnation. Existe uma manifestação especial de divindade numa encarnação divina. The scriptures declare that the advent of incarnation is for protecting the dharma, righteousness. As escrituras mencionam que o advento da encarnação divina ocorre para a proteção do Dharma, da retidão. In Hindu philosophy, God's incarnation is always associated with Shakti, the divine power. Na filosofia hindu, a encarnação divina sempre está associada com Shakti, ou poder divino. All the manifestations are within the ambit of Shakti, including incarnations. Todas as manifestações estão dentro do âmbito de Shakti, incluindo as encarnações. However, the noblest manifestation of Shakti, that is the universal motherhood, has never been popular with the avataras previously. Contudo, anteriormente, as manifestações de Shakti, ou da Mãe Universal, que vieram junto com as outras encarnações, não se tornaram populares anteriormente. In the most recent incarnation as Sri Ramakrishna, we find his much acclamation with the Divine Mother. Na última encarnação divina de Sri Ramakrishna, nós vemos a atração que ele tinha pela Mãe Divina. Most amazingly, Sharda Devi was utterly simple. De forma surpreendente, Sharda Devi era muito simples. And she did not show any kind of splendor outside. E exteriormente ela não mostrava nenhum tipo de esplendor. Sri Ramakrishna himself said she is hiding all her splendor within. Sri Ramakrishna mesmo dizia que ela estava escondendo todo o seu esplendor dentro dela mesma. Only expressed their universal motherhood this time. Ela veio para expressar apenas a maternidade universal desta vez. Avataras have a reason to be born, that is to establish the dharma. Os avatares têm uma razão de ter nascido, é para estabelecer o Dharma. But the mother
is the source of the universal creative power. Mas a mãe é a fonte do poder criativo do universo. She does not have any reason. Ela não possui nenhuma razão. All these manifestations of the avatars happen within the ambit of Shakti. Todas essas manifestações dos avatares ocorrem dentro do âmbito de Shakti. Wherever there is creation, wherever there is birth, there is motherhood. Sempre que houver criação, sempre que houver nascimento, haverá maternidade. Motherhood itself is the first cause. A maternidade em si mesma é a causa primeira. There is no cause beyond that. Não há uma causa além disso. Whenever there is a birth, there is a principal motherhood associated with it. Sempre que há um nascimento, há um princípio de maternidade associado com ele. It means the Divine Mother is the uncaused cause of the universe. O que significa que a Mãe Divina é a causa não causada do universo. It was this divine motherhood of God that Sharada Devi revealed in this statement. Então, é a maternidade divina de Deus que a Santa Mãe Sharada Devi manifestou. Mother said, "If any child of mine gets covered with dust or dirt," Santa Mãe diz que se qualquer filho meu ficar coberto por poeira ou sujeira, I myself have to wash him and take him on my lap. Eu mesma tenho que lavá-lo e tomá-lo no meu colo. She had totally transcended all the polarities of life. Ela tinha transcendido totalmente todas as polaridades da vida. Virtue and vice, good and bad. Virtude e vício, bem e mal. Knowledge and ignorance, purity and impurity. Conhecimento e ignorância, pureza e impureza. Because wherever there is creation or birth, there is motherhood associated with it. Porque sempre que há nascimento ou criação, existe maternidade associada com ele. It is the mother who takes the creation into her bosoms and consoles. É a mãe que toma a criação no seu colo e consola. She had no need to undergo any austere discipline to attain this. It was very natural to her. Ela não tinha necessidade de passar por nenhuma austeridade para chegar a esse estado. Era algo natural a ela. Because she herself is the creatrix of all the diversity in this world. Porque ela mesma é a matriz, né, de toda a criação desse mundo. Shri Sharada Devi manifested the fullest mother power on this earth. Shri Sharada Devi manifestou totalmente o poder da Mãe Divina neste mundo. When an incarnation comes, he may accept few, certain people, and may not others. Quando uma encarnação divina vem, ele pode aceitar umas ou outras pessoas. But the mother accepts all, including those rejected by the avatara. Mas a Mãe Divina aceita todos, inclusive aqueles rejeitados pelo avatar. She is ever ready to take anyone onto her lap. Ela está sempre pronta a tomar todos no seu colo. There is no need of fear from her. Não há necessidade de ter nenhum medo com ela. She gives only protection and indulgence to everyone in her bosom. Ela dá apenas proteção a todos. Mother principle is eternal and universal. O princípio da mãe é universal e eterno. Wherever there is birth, there is the motherhood principle associated with it. Sempre que há nascimento, há o princípio da maternidade associado com ele. It is inseparable. É algo inseparável. So why mother principle is eternal and universal. Portanto, o princípio mãe é algo eterno e universal. In Advaita Vedanta, they consider this world as Maya, a phenomenal existence. Na Advaita Vedanta, esse mundo é considerado como Maya, a existência fenomenal. At one time, Sri Ramakrishna said like this. Em um certo ponto, Sri Ramakrishna disse: Why do you call this world as Maya? Por que você chama este mundo de Maya? Divine Mother is there. Pray to the Divine Mother. A Mãe Divina está lá, ore para ela. Why do you call this world as Maya? Divine Mother is there. Pray to her. Por que você chama esse mundo de Maya? A Mãe Divina está lá, ore para ela. Unless the Divine Mother opens the veil of ignorance, Maya, one cannot realize, attain Brahman. A menos que a Mãe Divina remova a ignorância, a pessoa não pode realizar Brahman. So Divine Mother is real. Então a Mãe Divina é real. Sri Ramakrishna himself established Sri Sharada Devi in all embracing, all forgiving,
universal motherhood. Sri Ramakrishna mesmo estabeleceu a Santa Mãe Sarada Devi como uma mãe que a tudo perdoa. Once Sri Sharada Devi herself remarked like this: Uma vez a Santa Mãe mesma afirmou assim: Do you know, my son? The master had the attitude of mother towards everybody in this world. Ela disse: Você sabe, meu filho, o mestre tinha a atitude de mãe para com todos nesse mundo. It is to spread and glorify this attitude and demonstrate the motherhood to the world he has left me on this earth. Foi para exemplificar e mostrar essa maternidade divina para o mundo que ele me deixou. Was it because it is because he looked everyone as mother? Isso aconteceu porque ele olhava para todos como se ele fosse uma mãe. So finally he offered all the fruits of the sadhana at the feet of the Divine Mother. E finalmente ele ofereceu todos os frutos das práticas espirituais dele aos pés da mãe. It is the Divine Mother who takes care of the entire children in this world. É a mãe divina que toma conta de todos os filhos neste mundo. The Swami Vivekananda regarded Holy Mother as divinity itself. Swami Vivekananda considerava a Santa Mãe como a própria divindade. Once at Belur Shri Swami Vivekananda said, Certa vez em Belur Mati, Vivekananda disse: Mother is the incarnation of Bagala in the guise of Saraswati. A mãe, Santa Mãe, é a encarnação de Bagala. Aspect of Durga. A Santa Mãe é um dos aspectos de Durga, encarnadas como? In the guise of Saraswati. Encarnadas como Sarasvati. Outwardly she is all peace, but inwardly she is the destroyer of ignorance. Do lá por fora ela é só paz, pacífica, mas por dentro ela é destruidora da ignorância. After his return from the West, whenever he visited Holy Mother, he purified himself in the Ganges. Depois que ele visitou o Ocidente, toda vez que ele antes de visitar a Santa Mãe, ele se purificava no Ganges. Because Swami Vivekananda felt that he had lost some spirituality by associating with all kinds of people. Porque ele pensou que Vivekananda pensou que ele tinha perdido um pouco da espiritualidade por ter se associado com todo tipo de pessoas. Often he would be overwhelmed at reaching the door of the Holy Mother's house and could not move further. Muitas vezes ele ficava cheio de emoção ao chegar perto do quarto da Santa Mãe e não conseguia entrar. On one of the occasions, the mother herself brought Swami Vivekananda in by holding his hand. Em certa ocasião, a própria Santa Mãe saiu e segurou as mãos de Vivekananda e o levou para dentro. Swami Shivananda Mahapurush Maharaj remarked about Holy Mother like this. Swami Shivananda Mahapurush afirmou o seguinte sobre a Santa Mãe. The Holy Mother is the role model for the women of this age. A Santa Mãe é o principal modelo para as mulheres desta era. Her life is wonderful indeed. De fato, a vida dela é maravilhosa. Assuming the human form, she led the life of an ordinary housewife. Assumindo uma forma humana, ela levava a vida de uma dona de casa comum. But she hid herself in truth, primordial energy in person. Mas ela se escondia, pois ela era a energia primordial encarnada. She was the mother of the universe. Ela era a mãe do universo. In the beginning, we ourselves failed to fathom this aspect of Holy Mother. No começo da nossa vida espiritual, nós não conseguimos ver esse aspecto da Santa Mãe. She concealed her divinity so well that it was beyond one's power to know her. Ela escondia a sua divindade tão bem que estava além do nosso poder conhecê-la em seu verdadeiro aspecto. Because she herself was Maya. Porque ela mesma era Maya. Master alone knew who she was. Somente o mestre sabia quem ela era. And to some extent Swami Vivekananda. E até certo ponto Swami Vivekananda. Before traveling to the West, Swamiji confided his plans to Holy Mother. Antes de vir para o Ocidente, Swami Vivekananda confessou os seus planos para a Santa Mãe. And crossed the oceans with her blessings. E assim cruzou os oceanos com as bênçãos dela. Mother too blessed Swami Vivekananda wholeheartedly. A Santa Mãe abençoou Vivekananda de todo o coração. Mother said, "Son, may you return to India back, having conquered the world." Ela disse: Filho, retorne para a Índia depois de ter conquistado o mundo. May your mouth be the seat of Saraswati, goddess of knowledge.
Que a sua boca seja o assento de Sarasvati, a deusa da sabedoria. If we see the history, this actually happened. That's just what took place. Se nós vermos a história de Vivekananda, veremos que isso é exatamente o que ocorreu. With mother's blessing, Swamiji conquered the world with spirituality. Com as bênçãos da Santa Mãe, Swamiji, Vivekananda conquistou o mundo com a espiritualidade. Such deep reverence Swamiji had for Holy Mother. Tal profunda reverência Vivekananda tinha pela Santa Mãe. He used to say that he had gone overseas and conquered the world with mother's blessings. Ele costumava dizer que ele cruzou o oceano e conquistou o mundo com as bênçãos da Mãe Divina. At some time, Swamiji used to claim that the mother is greater than the master. Em certos pontos, Swami Vivekananda costumava afirmar que a Santa Mãe era maior do que Ramakrishna. Once Sri Ramakrishna himself declared, if one who dwells in the Nahabat is displeased, uma vez Ramakrishna afirmou, se aquela que está vivendo no Nahabat ficar dissatisfeita, it will be beyond my power even to protect him. Estará fora do meu poder proteger essa pessoa. That divine mother, primordial energy, had incarnated herself as mother. A Mãe Divina, a energia primordial, encarnou a si mesma como a Mãe. In order to awaken the women of the world, de forma a despertar a consciência das mulheres do mundo. Her advent was followed by an unprecedented awakening of the women in the world. O seu advento foi seguido por um despertar entre as mulheres fora de precedentes. Today, women are resolved to build up their lives in all-round gracefulness and in all directions. Hoje nós vemos as mulheres construindo a sua vida com toda a graciosidade in all-round directions. Em todas as direções. Holy Mother was indeed the mother of all. A Santa Mãe era de fato a mãe de todos. Such compassion, such forgiveness, remarkable tolerance, Mother possessed. Tal compaixão, tal perdão, a Santa Mãe possuía. How little we know ourselves, how little we ourselves knew about her. O quão pouco nós conhecemos a respeito dela. However, she in her grace has revealed to us that she is the mother of the universe. Contudo, pela graça dela, ela se revela para nós de que ela é a mãe do universo. Unless she herself makes known about her true identity, one cannot know her. A menos que ela mesma revele a sua verdadeira identidade, uma pessoa não pode conhecê-la. This is what Swami Shivananda writes about Holy Mother. Isso é o que Swami Shivananda escreveu sobre a Santa Mãe. In the year 1872 or 1873, ordained by the will of the Mother Kali, an extraordinary desire arose in Sri Ramakrishna. E no ano 1872-73, assim, inspirado por uma inspiração de Kali, um desejo surgiu em Sri Ramakrishna. To worship Sri Sharada Devi as the Divine Mother Shodashi. Ele teve o desejo de fazer uma adoração para a Santa Mãe, na forma da deusa Shodashi. Which he carried out without any slightest hesitation. E isso ele concluiu sem nenhuma hesitação. It was in the month of May 1872 or 1873 this incident happened. Foi em maio de 1872 ou 73 que isso aconteceu. It was a new moon day, the worship of Palaharini Kali Devi. Era na lua nova quando se realiza a adoração de Palaharini Kali. Okay, it was the special day celebrated at Dakshineshwar Temple. Foi um dia especial celebrado no templo de Dakshineshwar. The master had prepared special preparations on that day to worship. O mestre tinha feito preparações especiais para adorá-la nesse dia. To worship the Mother of the Universe. Para adorar a Mãe do Universo. These preparations were not made in the temple, but it was made in his private room. Essas preparações não foram feitas no templo principal, mas foram feitas no seu quarto privado. A decorated wooden seat had been placed to the right of the worshipper of the Devi. Um palanque feito de madeira tinha sido colocado no quarto, ao lado da imagem da Mãe Divina Shodashi. To sit at the time of the special worship. Para que a Santa Mãe se sentasse na hora da adoração especial. The new moon light had ascended in the sky and the darkness had engulfed. A lua nova surgia no céu. Had ascended on the sky and the darkness had come.
Aí a lua nova subiu no céu e a escuridão chegou. And the master's nephew, Hriday, after helping for the preparation of the worship, had gone away to the temple. E o sobrinho de Ramakrishna, Hriday, depois de ajudá-lo na preparação dessa adoração, ele foi embora para o templo. It was around 9 p.m. or 9:30 p.m. when all the preparations had been completed. Era por volta de 9:30 da noite, quando todas as preparações tinham sido completadas. In the meantime, Sri Ramakrishna had sent a word to Holy Mother to be present during the worship. Nesse meio tempo, Ramakrishna mandou chamar a Santa Mãe para que ela estivesse presente nesta adoração. Holy Mother Sharada Devi came to the room and the master started the worship. A Santa Mãe Sarada Devi foi até aquele quarto e o mestre começou a adoração. First, Sri Ramakrishna purified with the mantras all the articles of worship. Primeiramente, Ramakrishna purificou todos os itens de adoração através do ritual. All the preliminary worship procedures were finished. Todos os procedimentos preliminares do ritual foram terminados. The master asked the Holy Mother to sit on the decorated wooden seat. E nesse ponto, Ramakrishna pediu que a Santa Mãe se sentasse na cadeira de madeira decorada sobre o palanque. While witnessing the worship, the Holy Mother had already entered into the semi-conscious state, divine semi-conscious state. Enquanto já observava a adoração, a Santa Mãe já tinha entrado num estado espiritual semiconsciente de divindade. According to the scriptural injunctions, the master sprinkled the water with purified water by the mantras. De acordo com as prescrições das escrituras, Ramakrishna espargiu água purificada falando alguns mantras. Sri Ramakrishna, during his sadhanas earlier, had once had the beautiful vision of Divine Mother. Durante as suas práticas anteriormente, Ramakrishna tinha tido uma visão muito bonita da Mãe Divina. The vision of the form of Divine Mother was exquisitely beautiful. Ele teve uma visão da Mãe Divina como Shodashi, que era extremamente bonita. That Divine Mother aspect vision was like a Shodashi. Esse aspecto da Mãe Divina era de Shodashi. She is also called as Tripura Sundari, que é também conhecida como Tripura Sundari. The most beautiful aspect of Divine Mother. É o aspecto da Mãe Divina considerado um dos mais bonitos. He then uttered the mantra in Holy Mother's ears and then recited this prayer. Ele então recitou um mantra nos ouvidos da Santa Mãe e depois disse a seguinte oração. At that time, Holy Mother was in divine semi-conscious state. Nesse momento, a Santa Mãe já estava no estado espiritual. Sri Ramakrishna uttered this mantra, saying, "O Mother Tripura Sundari, you are the control of all the powers in this universe." Ele falou o mantra que queria dizer: ó Mãe Tripura Sundari, tu és a controladora de tudo que existe no universo. Open the door to perfection. Abra as portas para a perfeição. Purify Sri Sharada Devi's body and mind. Purifique o corpo e a mente de Sri Sarada Devi. Manifest thyself in her and be beneficent in this world. Manifeste-se através dela e seja beneficente neste mundo. Afterwards, the master performed some more puja in the Holy Mother's presence according to the injunctions of the Shastras. Depois, Ramakrishna continuou o ritual de acordo com as escrituras. Then he worshipped the Mother with 16 articles. E ele fez a adoração com 16 itens. Worshipping the Divine Mother herself in Sri Sharada Devi. Adorando a própria Mãe Divina em Sri Sarada Devi. He then offered food to her and put a part of it to her in her mouth with his own hand. Ele ofereceu alimento como uma parte dessa adoração e colocou uma parte desse alimento na própria boca dela. The Holy Mother lost all normal consciousness and went into Samadhi, transcendental state. A Santa Mãe perdeu toda a consciência do mundo e entrou em Samadhi. The master, too, uttering a few mantras in the semi-conscious state, entered into complete Samadhi. O mestre também, falando alguns mantras, estava já no estado espiritual e entrou também em Samadhi. The worshipper, Sri Ramakrishna, went into Samadhi. The worship, Sri Sharada Devi, went into Samadhi. Aquele que estava fazendo a adoração entrou em Samadhi e aquela que estava sendo adorada também entrou em Samadhi. They both merged into one divine reality. Ambos submergiram em uma única realidade divina. A long time passed. Passou-se um longo tempo.
The second quarter of the night had been passed. O segundo quarto da noite já tinha passado. The master, happy only in the self, now showed a little sign of regaining normal consciousness. O mestre, que estava no estado de felicidade, de comunhão com o self, agora mostrou alguns sinais de consciência externa. Mother was still merged in the divine state. E a Santa Mãe estava ainda submergida nesse estado divino. Sri Ramakrishna, returning to the semi-conscious state again, he offered himself to the Devi. Ramakrishna, voltando a um estado mais ou menos normal novamente, ofereceu-se aos pés da Devi. Offered everything at the lotus feet of Devi. Ele agora ofereceu tudo aos pés da deusa. All the results of his sadhana, his rosary, along with his self, and saluted the mother with this mantra. Todos os resultados das suas práticas, o seu rosário e a si mesmo se ofereceu aos pés da mãe, saudando-a. O Divine Mother, you are the auspicious of all auspicious things. Ó Mãe Divina, tu és a mais auspiciosa daquilo que é auspicioso. You are the doer of all the actions. Você é aquela que faz todas as ações. I take refuge at your feet. Eu tomo refúgio em seus pés. O spouse of Shiva, O Narayani, I bow down to thee. Ó esposa de Shiva, ó Narayani, eu me prosterno diante de ti. Finally, the worship was at an end. Finalmente, a adoração acabou. The master's sadhana reached its culmination with the worshipping of the Divine Mother. As práticas espirituais do mestre atingiram a sua culminância com essa adoração a Shodashi. The embodiment of spiritual knowledge itself. Que era a encarnação do conhecimento divino em si mesmo. The God-man, after surrendering at the feet of Devi, attained perfection in all respects. O ser divino, que era Ramakrishna, se entregando aos pés da deusa, já tinha atingido perfeição em todos os respeitos. The Holy Mother stayed with Master for about 5 months after the worship of Shodashi. A Santa Mãe ficou morando perto de Ramakrishna depois de 6 meses depois da adoração do Shodashi. Holy Mother was always conscious of her divine nature. A Santa Mãe estava sempre consciente da sua natureza divina. Later in her life, she kindled the sparks of spirituality in all her disciples and devotees. E mais tarde, a Santa Mãe despertou o caminho da espiritualidade em todos os seus discípulos e devotos. He accepted their worship and gave assurance of liberation. Ela aceitava a adoração que eles faziam e assegurava-lhes liberação. Holy Mother showered her love and care to one and all. A Santa Mãe mostrava amor e cuidado para com todos. Here are few incidents to reflect how this universal motherhood manifested through Holy Mother. Aqui estão alguns incidentes para mostrar como essa maternidade universal se manifestava através da Santa Mãe. A disciple of Holy Mother, known as Swami Gnanananda, he reminisced like this. Um discípulo da Santa Mãe, conhecido como Swami Gyanananda, disse: One afternoon, Mother asked, Gnan, do you go to take bath in the river of Amodar? Um certo dia, a Santa Mãe perguntou para esse devoto: Gyan, você vai tomar banho no rio Amodar? Gnan said, Yes, Mother, I do. Gyan disse: Sim, eu vou, mãe. Mother says, Tomorrow morning you take the bath in the river and pick up some yellow flowers on the bank of the river. E a Santa Mãe disse: Amanhã cedo, quando você for tomar banho, você colha para mim algumas flores amarelas que estão na beira do rio. I need the flowers for the master's worship. Eu preciso das flores para a adoração do mestre. Next morning, he took up the bath and took the flowers and brought them to the mother. Na manhã seguinte, ele fez como ela pediu. By the time mother had started the master's worship. E nessa hora a mãe já tinha começado a adoração ao mestre. The master's pictures was in front and mother asked the Gnan to sit next to it. A imagem do mestre já estava colocada e a mãe pediu para Gyan se sentar perto dela. When mother worshipped, Gnan silently watched. Enquanto a Santa Mãe fazia adoração, Gyan olhava silenciosamente. When the worship was complete, mother asked the Gnan to close his eyes. Quando a adoração terminou, a Santa Mãe pediu para Gyan fechar os olhos. Then mother herself initiated Gnan with a mantra and gave few instructions.
Então a Santa Mãe mesma iniciou Gyan com um mantra e deu para ele algumas instruções. Then pointing to the master's picture, mother said, Gnan, bow down to master. E apontando para a imagem do mestre, a Santa Mãe disse, Gyan, prosterne-se diante do mestre. But Gnan began to argue with Holy Mother. Mas Gyan começou a argumentar com a Santa Mãe. Gnan said, Who is he? Why should I bow down to him? Gyan disse, quem é ele? Por que eu deveria me prosternar para ele? I don't know him. Eu não o conheço. Surprised, the mother looked up at him and sternly said, Please bow down to him. Surpresa, a Santa Mãe olhou para ele e firmemente disse, prosterne-se diante dele. Don't you know? He is all in all. He is the universal Guru. Você não sabe que ele é o Guru universal? I said, Guru, how can he be my Guru? You have given me the mantra. You are my Guru. Gnan replied. E Gyan respondeu, como ele pode ser meu Guru? Você que me deu o mantra, você é o meu Guru. My Holy Mother immediately replied, I am no one's Guru. I am the mother of all. The master only is the universal Guru. A Santa Mãe respondeu, eu não sou Guru de ninguém, eu sou a mãe de todos. Apenas o mestre é o Guru. Here Mother says that I am the mother of all. I am not the Guru. Aqui a Santa Mãe disse que eu sou a mãe de todos, eu não sou o Guru. The Gnan says, how can you be my mother? My mother is at our home. E Gyan disse, como você pode ser minha mãe? Minha mãe está lá em casa. My mother is still alive. Minha mãe ainda está viva. Mother said, I am that mother. She then said, look at me closely. A Santa Mãe disse, eu sou aquela mãe também. Olhe para mim de perto. Am I not your mother? Eu não sou a sua mãe? Immediately the Gnan sees that his own mother seated in front of him. Imediatamente Gyan vê a sua própria mãe sentada diante dele. He shivered with awe and fell at her feet saying, Mother and Mother. E ele ficou tomado de emoção e se prosternou aos pés da mãe dizendo, Mãe, mãe. All of his doubts and arguments ceased and he surrendered herself at the feet of Mother. Todas as suas dúvidas e argumentos cessaram e ele se rendeu aos pés da mãe. Then he bowed down to the master's picture. Então ele se prostrou diante da imagem de Ramakrishna. Then Holy Mother imparted to him knowledge that she was not only Mantra Guru, she was my own mother also. E ela deu a Gyan o conhecimento de que ela era não apenas o Guru que dá o mantra, mas era também a própria mãe dele. With this incident, the Gnan realized that the Holy Mother was the mother of all beings, the mother of the universe. Com esse incidente, Gyan teve a realização de que a Santa Mãe era a mãe do universo, a mãe de todos os seres. Here is another incident where an young man comes to the Holy Mother. Aqui está um outro incidente quando um jovem vai até a Santa Mãe. He takes initiation from the mother. After 3-4 days, he goes back to Calcutta. Ele toma a iniciação da Santa Mãe, depois de 2-3 dias ele volta para Calcutá. After some days, he comes back to Mother and says, Mother, I don't deserve to be your disciple. Depois de alguns dias ele volta para a mãe e diz, Mãe, eu não mereço ser o seu discípulo. After receiving Mantra Diksha from you, I have tried to meditate hard. Whenever I sit for meditation, bad thoughts come in my mind and disturb. Can you repeat that because the internet fall? After taking the Diksha from you, I have tried to meditate hard. Depois de tomar a iniciação com você, eu tentei meditar. Whenever I sit for meditation, lot of bad thoughts come in my mind and disturb. Sempre que eu sento em meditação, muitos pensamentos ruins vêm em minha mente e me perturbam. Hours and hours I have tried to meditate, but bad thoughts keep coming. Horas e horas eu tento meditar, mas maus pensamentos seguem vindo. I am struggling with no result. Eu estou lutando com isso sem nenhum resultado. Now I have come to the conclusion that there is too much bad things inside me. Agora eu cheguei à conclusão de que existem muitas coisas ruins dentro de mim. I don't deserve to be your disciple. This is the last meeting with you. Eu não mereço ser o seu discípulo. Este é o último encontro que eu vou ter com você. He saluted her and about to walk off from Mother. Ele saudou a Santa Mãe e estava pronto para deixá-la. Mother ran behind him and stopped him. A Santa Mãe correu atrás dele e fez com que ele parasse. She put her hand on his shoulder and said, Ela colocou as mãos nos ombros dele e disse, Look at me. He looked back and he saw Mother was looking at him
with tremendous compassion. E a Santa Mãe disse, olhe para mim. E quando ele olhou para ela, ele viu que a Santa Mãe estava olhando para ele com tremenda compaixão. That boy said, "Come, when mother looked into my eyes, compassion was flowing like a river into me." Ele disse que quando a Santa Mãe olhou para os meus olhos, a compaixão estava fluindo para mim como um rio. Then mother said, "My boy, my son, if evil thoughts trouble you, don't be afraid. Face them." Então a Santa Mãe disse, meu filho, se maus pensamentos vêm a você, não se perturbe com isso, encare-os. How to face them? Look at me. Como encará-los? Olhe para mim. He felt as if the holiness, compassion was entering him. Ele sentiu naquele momento que a santidade, a compaixão estava entrando nele. Saying this, Holy Mother walked off. Dizendo isso, a Santa Mãe voltou. This young boy remembered this sentence. Whenever there is bad thoughts flowing into your minds, look at me. E esse jovem sempre se lembrou dessa frase, que é, sempre que houver maus pensamentos em você, lembre-se de mim. Then the young man walking back his home, although he could not forget mother's words, he always remembered a purity inside his heart. E esse homem, esse jovem caminhando para casa, ele sempre se lembrava da pureza em seu coração. By the time he reached his home, all the bad thoughts had left him. E no momento que ele chegou em sua casa, todos os maus pensamentos já tinham deixado. No bad thoughts troubled him much afterwards. Nenhum mau pensamento o perturbou depois disso. This young man always remembered, if evil thoughts troubled him, don't be afraid, face them, mother's word. Ele sempre se lembrava da frase da Santa Mãe, se maus pensamentos surgem para você, encare-os, não fuja. He always said, remember, look at me. Mother has said to look at her. A Santa Mãe dizia, olhe para mim. A Santa Mãe dizia para que olhasse para ela. Days after days, he felt the sacredness and holiness inside his heart. Dias após dias, ele sentia essa mesma santidade dentro do coração dele mesmo. Finally, he directly went to Belur Math to join as a novice, as a brahmachari. Finalmente, ele foi diretamente para Belur Math para se ingressar como um monge. Swami Brahmananji was the president and gave him shelter. Swami Brahmananda era o presidente e deu a permissão. This is the power of holiness of Holy Mother. Esse era o poder da santidade da Santa Mãe. Here is another incident which is told by Swami Vishuddhananda. Aqui está um outro incidente que foi dito por Swami Vishuddhananda. Holy Mother Sri Sharada Devi went to South India on pilgrimage. A Santa Mãe Sri Sharada Devi foi uma vez para o sul da Índia em peregrinação. She visited Bangalore Math at that time. Ela visitou o mosteiro de Bangalore naquela época. The whole of the monastery building was given to Holy Mother and her party. Todo o prédio do mosteiro foi reservado para a Santa Mãe e as pessoas que tinham ido com ela. Holy Mother did not wanted any publicity about her in newspaper, so nothing was published. A Santa Mãe não queria que ninguém ficasse sabendo da visita dela. Even then, still many people came to see her with fruits and presents. Ainda assim, muitas pessoas vieram de fora oferecendo frutas e presentes. Holy Mother had rheumatic pain in her legs and she limped a little at that time. She what? Limped. Limped? Sim. A Santa Mãe tinha um certo reumatismo nas pernas e andava um pouco mancando nessa época. At Bangalore, one day Holy Mother was taken in a carriage to nearby temples of Ganesha and Shiva. E nessa época a Santa Mãe foi levada com uma carruagem para os templos de Ganesha e Shiva que ficavam perto de Bangalore. When she visited those temples, she bowed down to the deities. Quando ela visitou esses templos, ela se prostrou diante das deidades. She, just like any other pilgrims, took the dust from the floor and rubbed it on her head. Como qualquer outro peregrino, como é o hábito, ela pegou um pouco de pó da terra e colocou na sua cabeça. She also rubbed that dust to her leg, which had a rheumatic pain. Ela também colocou um pouco daquela poeira na sua perna que tinha um reumatismo. For the recovery. Para recobrar. She also put it on Radhu's head also. Ela colocou também na cabeça da sua sobrinha Radhu. Seeing this, Swami Vishuddhananda smiled. The Divine Mother herself is doing this. Vendo isso, Swami Vishuddhananda sorriu, porque ele viu que era a Mãe Divina mesmo fazendo essas coisas. Mother respected all the traditions and followed it exactly.
A Santa Mãe respeitava todas as tradições e seguia exatamente, because it is faith which matters. porque o que importa é a fé. When mother was returning to the mutt, a large crowd had already gathered. Quando a Santa Mãe estava voltando para o mosteiro, uma larga multidão já tinha se aglomerado ali. Seeing this, Swami Vishuddhananda told to mother, "Mother, you are attracting so many people." Vendo isso, Swami Vishuddhananda disse: Mãe, você está atraindo tanta gente. On this reply, Holy Mother just smiled. Com essa fala, a Santa Mãe apenas sorriu. When the carriage arrived at the gate of the ashrama, Mother said, "Let me get down from the carriage." Quando a carruagem chegou na porta do ashrama, a Santa Mãe disse: Deixe-me descer um pouco. I shall walk among these devotees slowly. So many people have come to see me. Eu vou caminhar entre esses devotos. Muitas pessoas vieram me ver. But the Swami said, "No, Mother, it is not possible. You have a leg pain." Mas o Swami disse: Não, mãe, não é possível. Você tem dor nas pernas. But the driver will take the carriage very slowly from here. Mas o condutor da carruagem vai seguir vagarosamente a partir daqui. And Holy Mother agreed to this suggestion. A Santa Mãe concordou com essa sugestão. Another day at Bangalore Mutt, nearly 40 to 50 devotees had come to see her. Um outro dia, em Bangalore, cerca de 40, 50 devotos tinham ido vê-la. The mother sat there watching her, closing her eyes and looking at devotees now and then. E a Santa Mãe se sentou ali, fechava os olhos e olhava para os devotos de vez em quando. The devotees were looking at her intently. Os devotos estavam olhando para ela intensamente. Mother sometimes closed her eyes and again looked at them. E a Santa Mãe novamente fechava ou abria os olhos e olhava para eles. There was no conversation there. Não houve nenhuma conversa. Like this, some time had been spent. E dessa maneira algum tempo passou. The Swami who was standing, he looked like a spectator. O Swami, que estava ali de pé, olhava como um espectador. Another 15 minutes might have passed. Mother went into deep meditation. Depois de mais 15 minutos, a Santa Mãe entrou em meditação profunda. After coming down from meditation, she slowly said to the Swami, Depois de voltar da sua meditação, ela disse vagarosamente para o Swami: "My son, please tell them that I know not their language. They would be happy listening to my words." Ela disse: Meu filho, fala para eles que mesmo que eu não fale a língua deles, eles vão ficar felizes de me ouvir falar. The Swami translated into that local language. E o Swami traduziu para aquela língua local. The devotees were so joyful to hear this. They said, No, this is enough. Our hearts are full with bliss, seeing Mother." Os devotos ficaram tão felizes de ouvir que eles falaram que nosso coração está muito feliz apenas de ver a mãe. Não há necessidade nem de falar. Our heart is full with bliss. Mother need not talk. We are happy with seeing her. O nosso coração está tão cheio de felicidade que ela não precisa nem falar. When Swami translated this to Holy Mother beamed her face with a very divine smile. Quando o Swami falou isso para Santa Mãe ficou com o rosto brilhando com um sorriso divino. It was a very beautiful divine smile. Era um sorriso muito bonito. Mother, the breaker of all barriers, through her smile, he consoled everyone. A mãe, aquela que quebrava todas as barreiras através do seu sorriso e consolava a todos. All their hearts were full of bliss. Todos os corações ali estavam cheios de bem-aventurança. All mothers whom we see have limitations. Our earthly mothers have limitations. Todas as mães terrenas podem ter certas limitações. Because their affections are confined to their own children only. Porque as suas afeições podem estar confinadas apenas aos seus filhos. But Holy Mother was the mother of the universe. Mas a Santa Mãe era a mãe do universo. The mothers have why do the mothers have so much love for children? Por que as mães têm tanto amor pelos filhos? Because she sees her own existence in their children. Porque elas veem a sua própria existência nos seus filhos. Why people are so attracted to their children and wealth? Because they see their identification with them. Por que as pessoas se identificam tanto com os filhos ou com riqueza? Porque elas têm uma auto-identificação com eles. In the Brihadaranyaka Upanishad, a verse comes like this. Em um dos Upanishads, um verso é da seguinte maneira: Verily, not for the sake of the sons or the dear ones, the son is loved.
verdadeiramente não é por causa do filho que o filho é amado, but they are loved for the sake of the self. mas eles são amados por causa do ser. This makes us understand that one feels attraction to another person because one finds his own existence in others. Então isso nos faz entender que uma pessoa sente atração por outras pessoas porque ele vê a sua própria existência nos outros. Because the devotees felt an unstoppable attraction to Holy Mother because they saw their existence in her. Os devotos sentiam uma atração irreprimível pela Santa Mãe porque eles viam nela a sua própria existência. She was the real mother in real sense, in every real word. Ela era a mãe real em seu verdadeiro sentido. Here is another incident where the mother dispels all the doubts. Aqui está um outro incidente onde a mãe elimina todas as dúvidas. Many aspirants suffer from doubt and confusion while leading the spiritual life. Muitos aspirantes sofrem de dúvida e confusão enquanto levam uma vida espiritual. Once a disciple recalled this incident. Uma vez, um discípulo recordou-se do seguinte incidente. After returning for doing some relief work, he came back to the mud. Depois de fazer um trabalho voluntário filantrópico, ele voltou para a mãe. And he met the mother before going to his place of monastery. E ele encontrou-se com a Santa Mãe antes de voltar para o mosteiro. He said to Mother, "Mother, sometimes I get confused. I do not find anyone nearby to ask about my doubts." Ele disse: Mãe, às vezes eu fico muito confuso e eu não encontro ninguém por perto para dizer sobre as minhas dúvidas. What shall I do then? O que eu tenho que fazer então? The Holy Mother, the Universal Mother, replied, A Santa Mãe, a Mãe Universal, respondeu: "My son, keep a picture of Master always with you, Meu filho, mantenha uma imagem do Mestre sempre com você. and think that he is always with you. E pense que ele está sempre com você. Always think that he is looking after you. Pense sempre que ele está cuidando de você. If you have any confusions or questions, put it across him. Pray to him. Se você tem qualquer dúvida ou confusão, coloque-as diante dele. Ore para ele. You will see that by his grace, a solution will arise in your mind. Você verá que, pela graça dele, uma solução surgirá em sua mente. Because he is always within you. Porque ele está sempre dentro de você. Because the mind is extroverted, people do not see within. Porque as nossas mentes são muito extrovertidas, nós não nos vemos interiormente. So why this all confusion comes? É por isso que surge toda essa confusão. They search for him outside. Nós buscamos por ele do lado de fora. When you pray for something and if it is absolutely necessary for you, you will find the answer arising in your heart like a flash. Se você orar por alguma coisa e você perceber que essa resposta é absolutamente necessária para você, você verá que a resposta surgirá a partir do seu coração como um flash, como um raio. If any person prays to the Master sincerely, wholeheartedly, he listens and arranges things accordingly. Se qualquer pessoa ora para o Mestre sinceramente e com o coração, ele ouve e ele responde à pessoa de acordo com o que ela precisa. Finally, Holy Mother said, "Is it necessary to say 25 times to a gentleman?" I could not get that. Is it necessary to say 25 times to a gentleman? If you sincerely pray to the Lord, he listens. É necessário repetir isso tantas vezes para que uma pessoa entenda? To a gentleman, if we pray sincerely, he responds. The Lord responds to us. Gentleman, I could not get. Okay. If we sincerely pray to the Lord, he listens to us. Se nós orarmos para Deus sinceramente, ele nos ouve. Here is another incident where Holy Mother's love extended for all, including all beings in this world. Aqui está um outro incidente de como o amor da Santa Mãe se estendia para todos no universo. Her identification extended not only to the people, but to the animals and to the whole creation. O seu amor se estendia não apenas para as pessoas, mas para os animais, por toda a criação. Mother's niece Radhu had a cat. A sobrinha da Santa Mãe, Radhu, tinha um gato. The cat and its family would lie always at the feet of the Holy Mother. O gato e sua família sempre ficavam aos pés da Santa Mãe. Holy Mother showed great affections to the cats. E a Santa Mãe mostrava grande afeição pelos gatos. Mother had a monastic assistant named Brahmachari Gnan,
who had no affection towards the cats. E a Santa Mãe tinha um assistente que cuidava dela, que chamava Gyan, e ele não tinha nenhuma afeição pelos gatos. Sometimes this Gnan used to beat the cat. Algumas vezes esse Gyan maltratava os gatos. Once when time came for Holy Mother to leave the village, Uma vez, quando chegou a hora da Santa Mãe deixar o vilarejo, so Mother thought where these cats would go. a Santa Mãe perguntou para onde vão os gatos. Before going to the Calcutta, Mother instructed the Brahmachari Gnan like this. Antes de voltar para Calcutá, a Santa Mãe instruiu o Brahmachari Gyan da seguinte maneira: Gnan, you should cook some rice for the cats so that they don't go to the other neighbor's house. Ela falou: Gyan, você deve cozinhar todos os dias arroz para os gatos, para que eles não vão comer na casa do vizinho. But knowing that this plea he would not listen, she said, Mas sabendo que esse pedido ele não ia ouvir, ela disse: Look here, Gnan, don't beat the cats, for I exist in them also. Ela falou: olha aqui, Gyan, não maltrate os gatos, pois eu também existo neles. Holy Mother, here is another incident. Another incident. Holy Mother said once like this. Um outro incidente em que a Santa Mãe disse: I haven't been born with a single child, yet I have to take care thousands of people. Eu não tive nenhum filho terreno, mas ainda assim eu tenho que cuidar de milhares de pessoas. Some of them are monastic, some are householders, and yet others, perhaps out of their mind, they cry, Mother, help me, save me. Alguns deles são monásticos, outros são chefes de família e outros apenas choram para mim, pedindo. Whenever monastics and lay disciples used to come to Jairam Bhatti, sempre que os discípulos monásticos ou não iam até o vilarejo natal de Jarambati, Holy Mother was keen and eager to keep them at least for a day and feed them sumptuously. A Santa Mãe queria mantê-los sempre junto dela, pelo menos por 3 dias. It was the mother's heart to feed the children. Era o coração de mãe querendo alimentar os filhos. It was the customary in Jairam Bhatti that the mother to feed the men devotees first. Era um costume em Jarambati em que a mãe deveria servir primeiro os devotos homens. Then at her ease, she would sit with women devotees to have her meal. Então, depois disso, o costume dizia que ela se sentaria com as mulheres para tomar sua refeição. If by chance some male disciple of hers had gone outside for work, se por chance algum devoto dela tinha saído por algum trabalho para fora, Mother used to wait for them no matter how late they came. A mãe costumava esperar por eles, não importa quanto eles demorassem. She would look at the path from which they are supposed to come and expected to come. Ela ficava olhando para o caminho por onde eles voltariam. Sometimes, if they don't come, she used to go a little distance and waiting for them in the path. Algumas vezes, quando eles não voltavam, ela ficava no caminho esperando por eles. She would be very anxious for them with the thought, my child has gone outside, he has not taken any food. Ela ficava perturbada com o pensamento, meu filho saiu e não comeu nenhum alimento. It is so late, my child must be hungry. É tão tarde, meu filho deve estar com fome. Holy Mother kept a very strict watch over the comforts of her children. E a Santa Mãe mantinha uma atenção muito estrita com relação ao conforto dos seus filhos. She always used to keenly observe her children. Ela sempre observava minuciosamente os seus filhos. She could not bear to see their children's ill-clad and hungry-faced. Ela não suportava ver os seus filhos mal vestidos e com fome. That is why the Holy Mother arranged for the boarding and lodging arrangements at Udbodhan. Por isso que a Santa Mãe, na casa do Udbodhan, ela tinha arranjado para alojamento e vestimenta. With adequate space to meet the children who come to meet her. Com um espaço adequado para encontrar aqueles que iam visitá-la. Sometimes Mother herself used to prepare the rolls of betel leaves with extra masala in it. Algumas vezes a Santa Mãe mesma preparava uma especiaria com as próprias mãos. And she used to keep 1 or 2 extra, those who have a special liking for them. E ela deixava separado para aqueles que gostavam disso. In respect of food and snacks, the mother would give the boys what they liked and suited them. Com relação a alimentos, a Santa Mãe costumava dar aquilo que as pessoas gostavam. She knew what would suit one's stomach and would provide accordingly.
E ela sabia aquilo que era bom para o estômago de cada um e dava de acordo. That is the Divine Mother's heart. Esse é o coração da Mãe Divina. The mother-child relation is always special in life. A relação mãe e filho é sempre algo especial na vida. Once a incident happened at Dakshineshwar temple. Uma vez um incidente aconteceu no templo de Dakshineshwar. One afternoon in the Kali temple, a young priest was seen preparing some khichdi, a preparation of rice and pulses. Uma vez no templo de Kali, um sacerdote jovem estava preparando um khichdi, uma preparação no templo de Kali. He prepared with his own hand and served to two women who had been kept fasting. Ele preparou o alimento e serviu para duas mulheres que estavam ali e estavam jejuando. While serving, there were many spectators who were watching the scene. Enquanto ele estava servindo, muitos estavam olhando a cena. They were innately curious while watching. Eles ficaram curiosos. Later, the question arose amongst them. Among these two women, who is the young priest's mother? Eles começaram a questionar entre eles, entre essas duas mulheres, quem seria a mãe desse sacerdote. Because this young man addressed both the women as mother while feeding with great devotion and respect. Porque esse sacerdote, enquanto servia as duas mulheres, ele chamava as duas de mãe com grande respeito. One amongst the audience raised the question, among the two women, who is the young man's mother? Uma pessoa então surgiu com questionamento. Entre as duas mulheres, quem era a mãe dele? At this, an elder companion of the questioner said sharply, "Don't you have your eyes?" Com isso, uma outra pessoa disse seriamente, você não vê? Don't you notice how one of the lady started eating as soon as the food was served? Você não vê que uma das mulheres começou a comer tão logo o alimento foi servido? She can never be his mother. Ela nunca pode ser a mãe dele. But see the other one who kept waiting till the youth had put something into his own mouth. Mas você não vê a outra mulher que ficou esperando até que o sacerdote colocasse alguma coisa na boca dele? Then the mother took the food. She must be the mother. Então, depois disso, ela comeu. Ela deve ser a mãe. That mother has given birth to this young priest. E essa era realmente a mãe do sacerdote. This incident is in no way connected with Holy Mother, but it is an incident happened at Dakshineshwar. Esse incidente não é algo conectado à vida da Santa Mãe, mas é algo que aconteceu em Dakshineshwar. Similarly, unless the child eats, mother cannot put even a morsel into her mouth. Da mesma maneira, a menos que o filho coma, a mãe não consegue comer antes. Similarly, in Holy Mother's life, she always saw that her children are fed first, then after she took food. A mesma coisa acontecia com a Santa Mãe. Ela queria ver que todos tinham comido, seus filhos tinham comido, antes dela mesma comer. Here is another incident. A certain young man, a disciple of Mother, sustained a severe cut on his fingers on the right hand. Aqui está um outro incidente. Um discípulo da mãe teve um corte nas mãos. So he had difficulty in eating with the right hand. Então ele tinha dificuldade de comer com a mão direita. So he used a spoon with the left hand to take the food and somehow managed. Então ele começou a usar uma colher para comer com a mão esquerda e assim se virou. Seeing this, the Holy Mother's heart melted. Vendo a cena, o coração da Santa Mãe derreteu. Seeing the son finding difficult to eat the food. Vendo o filho com dificuldade para comer. She went, sitting next to him, actually started feeding with her own hand into the disciple's mouth. E ela se sentou do lado dele e começou a alimentar o discípulo com suas próprias mãos. Thus this young man got fed like a child for next few days with the Holy Mother's hand. E assim esse discípulo foi alimentado pela Santa Mãe como um filho mesmo nos próximos dias. Till his fingers became all right. Até que os seus dedos ficaram bons. How fortunate this young man must be, the Holy Mother herself feeding her child. Quão afortunado deve ter sido esse jovem que a própria Santa Mãe o alimentou. Here is the last incident. With this I will conclude this talk. Aqui está o último incidente, com isso vou concluir esta palestra. Her motherly love would transform even her aged son like a small children's. O amor maternal que ela tinha transformava até mesmo os discípulos mais velhos eles ficavam como criancinhas. In mother's presence, these aged children also would forget their age.
esses devotos mais idosos, na presença dela, eles esqueciam a própria idade. They used to forget all learning and their maturity of understanding also. Eles esqueciam-se também se eles eram eruditos e se eles tinham maturidade ou não. And would literally behave like infant children. E se comportavam diante dela literalmente como criancinhas. For example, Sharat Maharaj always used to move cheerfully like a child in the mother's house. Por exemplo, o Swami Saradananda costumava se mover com muita felicidade como uma criança na casa da Santa Mãe. Seeing this, a thought arises in our minds. Vendo isso, um pensamento surge em nossas mentes. Is this Swami Sharadananda of the Udbodhan, the secretary of Ramakrishna Math and Mission? É esse mesmo Saradananda que é o administrador da Ordem Ramakrishna? He is the one reputed for his calmness, serene and majestic like Himalayas. Ele tem uma grande reputação na Ordem por ser uma pessoa de uma calma majestica como os Himalaias. He used to behave like a small, cheerful child in the mother's presence. Mas na presença da Santa Mãe ele se comportava como uma criancinha. Here are few Holy Mother's direct sayings where she reveals her relationship with the children of this world. Aqui está algumas citações de como a Santa Mãe revela a sua maternidade com as pessoas do mundo. Mother said what once, here are few sayings, I am your mother, you are my child. Aqui alguns ditos da Santa Mãe. Eu sou a sua mãe, você é o meu filho. My dear, all children in the world are mine. Meu filho, todas as pessoas do mundo são meus filhos. Beings all over the universe are my children. Os seres em todo o universo são os meus filhos. I am the mother of the virtuous as well as the mother of the wicked. Eu sou a mãe do virtuoso e sou a mãe também do malvado. If the son defiles himself, the mother cleanses him. Se o filho se suja, é ao dever da mãe limpá-lo. Do you know, my son? The master looked upon all in this world as mother. Você não sabe, meu filho, o mestre, o Sri Ramakrishna, olhava para todos no mundo como se ele fosse a mãe. He has left me behind this time for demonstrating the motherhood of God to the world. E ele me deixou no mundo para demonstrar a maternidade divina. My child, I bless you from the heart that you live long, attain devotion and enjoy peace. Meu filho, eu abençoo você de coração para que você seja abençoado, obtenha devoção e paz. Peace is the principal thing. One needs peace alone in life. A paz é a coisa principal. A pessoa precisa na vida apenas de paz. With these few incidents and few aspects, there are so many incidents to say. I would like to conclude. Embora haja muitos incidentes, eu gostaria de concluir agora. Shri Sharada Devi, the Divine Mother's great care, flowed in many ways into this world. O amor e grande cuidado da Santa Mãe fluiu de diversas maneiras neste mundo. Today in India, Lord Ganapati is being celebrated all over. Hoje na Índia é celebrado o dia especial de Ganesha. Ganesha represents the idea of an ideal son. Ganesha representa um ideal de filho ideal. With remembering Lord Ganesha and Holy Mother and offering my prayer to Sri Ramakrishna, I wish to conclude. Lembrando-me de Santa Sarada Devi, Ganesha e oferecendo as minhas orações ao Senhor, eu gostaria de concluir. May the Lord, who is the goal of all worships, be pleased. Possa o Senhor, que é a meta de toda a adoração, ficar satisfeito. If he is satisfied, the entire world is satisfied. Se ele estiver satisfeito, o mundo inteiro está satisfeito. If he is pleased, all beings are pleased. E todos os seres ficam satisfeitos. Priyatam Pundari Kakshaha Sarvayajneshwaro Harihi Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Prinitam Jagat Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu.